Olá, irmãos do nosso Comece Bem, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, a sua casa nesse dia. Quero ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do verso 19 e 20. Será que vocês não sabem que o seu corpo é morada do Espírito Santo que Deus lhes deu? Seu próprio corpo não lhe pertence, porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, glorifiquem a Deus com seu corpo. Eu não sei na sua casa, mas na minha casa, dia de faxina é complicado, né? A faxineira vai e deixa tudo para cima, as camas, as cadeiras, o sofá. Você não tem ambiente na sua casa, né? Agora minha mulher também inventou de fechar a porta da sala e escrever assim, ó, interditado, né? Para você não entrar pela sala, não sujar a casa, né? E quando você lê esse texto, Paulo está falando do nosso corpo, né, como habitação do Espírito Santo. A gente tem as nossas higienes, né, pessoais, né, toma banho todo dia, escova os dentes, né? Você não deixa o seu corpo de qualquer jeito, o alimenta, né, cuida dele, né? Então ele está fazendo uma analogia, dizendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é onde o Espírito Santo habita. Eu não sei você, mas eu não gosto de habitar numa casa suja, né? A casa precisa estar limpa. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Então você não pode colocar qualquer coisa no seu corpo, né? No seu coração, na sua mente, porque você é a habitação do Espírito. Então, a palavra de Deus para a nossa vida nessa manhã é: vamos viver como habitação do Espírito Santo. Ele habita em você, você não pode esquecer disso. Isso vai mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes, vai mudar as nossas palavras, né? Nossa maneira de conduzir a vida, entendendo que nós somos somos o templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Deus mora em você, Deus mora em mim. Que privilégio, né, irmãos? Você ser habitação do Espírito Santo. Então vamos manter o nosso corpo puro, a nossa alma pura na presença de Deus, né? Cuidado com o que você está trazendo para o seu corpo. Cuidado com o que você está trazendo para o templo do Espírito Santo. E aí Paulo é mais categórico ainda, ele disse: o corpo de vocês não pertence a vocês, porque vocês foram comprados por um preço muito alto. Então, a partir do momento que nós somos comprados, o nosso corpo não nos pertence. Assim como Paulo fala do casamento, ele diz que o homem não é dono do seu próprio corpo, e sim a esposa. E a esposa não é dona do seu próprio corpo, e sim o marido. Então, da mesma forma, ele está falando do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Que Deus nos leve a uma vida de santidade, de pureza, que o nosso corpo realmente seja limpo, e a nossa mente, o nosso coração, e vivamos como templo do Espírito Santo. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de termos o Espírito Santo habitando em nós. E nós queremos, ó Deus, que o nosso corpo seja apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor, que é o nosso culto racional. Então, ó Deus, queremos purificar a nossa vida cada dia, e obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos habitação do Espírito Santo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.